jogo contra o Atlético Mineiro, em que as desculpas do vestiário passavam por arbitragem, por time em formação, e chegou o Quitolina e disse o seguinte: o time jogou mal, o time tem que jogar mais do que isso para ser campeão brasileiro, e o time não merecia outra coisa que não perder o jogo de hoje. Percebi ali, além da sua franqueza, o fato de que estava incomodado com essa situação. Essa cobrança de jogar mais para o time do Grêmio é feita na sala reservada ao Vanderlei Luxemburgo? Claro que é feito. Quando nós sentamos, essa cobrança, não é questão de cobrança. Foi feita uma pergunta até para o repórter de vocês, eu respondi francamente, da forma como eu vi aquele jogo e como vi outros jogos e como eu vejo o momento do Grêmio. Eu jamais vou esconder o que eu penso. Claro que em certos momentos tu tem que se preservar e falar, porque tu não pode falar abertamente, tu fala internamente. Da forma como o Grêmio está jogando, não me contenta. E não contenta também muitos dirigentes. Inclusive o presidente não está contente da forma como o Grêmio tem a apresentações do Grêmio de hoje. Agora, nós temos aí, no Campeonato Brasileiro, 5 rodadas, nós estamos em relação a pontos e a classificação, nós estamos em 7º lugar a 3 pontos do líder. Nós podemos, na primeira rodada da volta das Confederações, sermos líderes do Campeonato Brasileiro, na primeira rodada. É verdade. Isso é um fato. O problema é o desempenho instável. O problema é nós melhorarmos esse desempenho para chegarmos à final nesse bloco. Se nós continuarmos com esse desempenho, nós dificilmente chegaremos a esse bloco da frente no final do campeonato. Quitolina, em cima dessa pergunta do Baldasso, se há ou não cobrança em cima do Luxemburgo, eu te pergunto se você concorda que o presidente Koff, ou que o Grêmio, vamos tratar o Grêmio, não montou um departamento de futebol com 2 dirigentes muito inexperientes. O Rui Costa tinha uma passagem de apenas 5 meses, você está chegando agora. Isso não é uma crítica se as pessoas são competentes ou não. Eu acho só que é o somatório de 2 homens inexperientes, sem uma trajetória, uma bagagem de 5, 6 anos, trabalhando com treinadores diferentes, em circunstâncias diferentes, perante um treinador que é um multicampeão, que tem uma experiência gigantesca. Então o Grêmio não montou um departamento de futebol muito inexperiente para cobrar o Luxemburgo? O Vanderlei Luxemburgo ele não deixou de ganhar títulos nos outros clubes por ter um dirigente experiente lá dele. Então, o Vanderlei, ele foi campeão com vários dirigentes experientes e deixou de ser campeão com dirigentes experientes também. Então, dentro do Grêmio, hoje, a gente trabalha da seguinte forma. Eu trabalho direto com o presidente, o Rui também tem acesso direto com o presidente Koff. E hoje o presidente Koff é um presidente diferente dos demais presidentes. Eu trabalhei, por exemplo, com o presidente na gestão Duda, em outra área, mas acompanhei de perto a gestão Duda. E até acompanhei o trabalho de outros presidentes do Grêmio. O presidente Koff, eu acho que é o presidente... a sua história mostra que ele foi o presidente mais vencedor da história do Grêmio. Os maiores títulos da história do Grêmio foi o presidente Koff que conquistou. Não há dúvida. E ele conquistou porque ele participa muito do futebol. O presidente Koff, ele está ligado diretamente ao vestiário. É o perfil dele, ele gosta disso, ele gosta do futebol. Então, o Rui, somos citados como inexperientes, não somos cascudos na gíria, mas o presidente Koff é um grande cascudo, entre aspas. É um grande presidente e ele está também envolvido no processo do futebol. Porque, ainda dentro dessa linha, surpreendeu a todos, né, que no último jogo, depois daquela atuação criticada pela própria direção do Grêmio, ele coloca uma equipe para enfrentar o São Paulo em casa que não havia nem treinado. Quer dizer... vocês não chegaram e perguntaram para ele, tá, mas por que você vai fazer isso? Não, qual é o risco de fazermos isso? Ou ele teve essa liberdade, ou ele tem essa liberdade de fazer o que quer? Ele tem a liberdade de escalar o time que ele quiser. Isso ele tem notoriamente. Eu posso, depois do jogo, como já fiz outra vez, contestar a escalação, o porquê disso. Isso eu faço, eu questiono. Eu questiono, nossas reuniões eu questiono, olha aqui, isso, assim, assado. Agora... Antes do jogo, o treinador tem a liberdade total de escalar o time que ele bem entender. E arca com as consequências depois na cobrança. Lógico, mas o treinador, se ele não tiver a liberdade, tu não pode cobrar ele. Se tu interferires na escalação dele, tu não pode cobrar ele. Por que tu fez isso? Tu interferiu, pô. É uma visão. Tu não pode interferir numa escalação se tu vai cobrar o treinador após o jogo. Mauro Freitas. Então tu está complacente com a escalação. Então tu tem que deixar o treinador trabalhar em paz e ele decidir qual é a melhor escalação. Claro. Se o time não vier a ganhar, o treinador sofre consequência, a direção sofre, os jogadores sofrem. Maureen, nas nossas redes sociais, como é que o pessoal se manifesta ou pergunta para o Quitolina? Isso. O David Castro, de Rio Grande, Quitolina, ele pergunta, ele quer saber se tu não achas que falta, tá demorando para o Grêmio ter um padrão de jogo. Qual a tua opinião sobre isso? Concordo plenamente com o telespectador, o gremista, que o Grêmio ele está demorando.
O Grêmio não pode demorar tanto para encaixar. Se nós demorarmos tanto, nós vamos abrir mão de ficarmos na linha de frente do campeonato, do bloco de frente da classificação. Nós precisamos, sim, agora na retomada, mudarmos um pouco a qualidade do nosso futebol, o resultado, não de resultado de pontuação, mas sim o resultado de qualidade de futebol. E o Valdinei Silva, de São Leopoldo, ele pergunta se o Grêmio tem algum reforço, além do Riveiros, para apresentar agora, após a parada da Copa das Confederações. O Grêmio hoje é sabido, até pela nova condição de contrato aí que foi negociada, está sendo negociado, foi aprovado ontem da OAS, o Grêmio ele está com dificuldades financeiras. E dentro dessas dificuldades financeiras, o Grêmio não pode hoje fazer, não tem essa disponibilidade financeira de fazer grandes contratações. Contratações pontuais, que sejam viáveis ao Grêmio, a gente está atento ao mercado, sim, estamos atentos a todo o mercado. E assim, o Riveiros foi uma contratação pontual, que teve o trabalho do Rui Costa para fazê-la. E o Grêmio praticamente trouxe o Riveiros numa condição bem favorável ao Grêmio. Então, se tiver as contratações desse nível, a gente vai fazer. Duas boas perguntas nós tivemos aqui na nossa interatividade nas redes sociais, perguntas objetivas e que o Quitolina continua respondendo de forma objetiva. Eu quero fazer essa justiça aqui na presença do Quitolina. Se a gente o critica por ele ser inexperiente, e acho que isso é um fato, é incontestável, ele tá assumindo a sua bagagem como dirigente de futebol, a gente também tem que fazer elogio, como a gente fez aqui naquela oportunidade do jogo, a derrota lá em Minas, que ele deu, na minha opinião, o Baldasso referendou agora a entrevista mais lúcida de algum dirigente do Grêmio nesta temporada. Não é uma crítica a quem também falou, mas a dele foi muito esclarecedora justamente por essa característica. Ele responde de forma objetiva e direta. Diga lá, Ribeiro Neto. Vamos dar uma aliviada um pouquinho? Porque nós estamos aí na Mas vamos minha dar uma bola dividida, minha é bom, canela. É bom, mas vamos dar uma aliviada, porque o Quitolina é sobrenome italiano, né? Sim. Então, olha, uma Sou rabanada de comunitário. banana, hein? Que beleza. Como é que é o Tem nome? uma rabanada de banana. É uma coisa fantástica isso. E eu faço na minha frigideira fantástica Super Ceramic. E mais, que isso é questão de saúde. Você, por exemplo, está gordinho, está gordinha, está cansado de brigar com a balança, pois agora você pode eliminar completamente a gordura das suas refeições. A Super Ceramic faz tudo sem óleo e sem gordura. É isso aí. Acompanhe as imagens. Você sonha em preparar receitas de maneira prática, rápida, saudável e sem complicação? Então prepare-se para conhecer a Super Ceramic. Super Ceramic realça o sabor e o aroma dos alimentos, preparando tudo mais rápido e sem grudar nada na superfície. Dispensa o uso de óleo. Distribui melhor o calor para o cozimento mais rápido e uniforme. E o incrível efeito autolimpante. Facilita até na hora de lavar, sem precisar esfregar e nem deixar de molho. Não solta resíduos e nem substâncias durante o cozimento e mantém sua propriedade antiaderente mesmo após muito uso. Prática e moderna, vai da cozinha direto para a mesa. Ligue agora e peça já a sua. 3032-6666. Vamos lá, Débora. Atenção para o minuto preço baixo. Vamos ver como é que é. É isso mesmo. Agora, Ribeiro, a gente vai para a mesa sem culpa no cartório. Tudo sem óleo, tudo sem gordura. E nesse momento está abrindo o minuto preço baixo. Tem desconto, preço baixo, parcelamento em todos os cartões. E amanhã de manhã a sua Super Ceramic na porta da sua casa. Nós atendemos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ligue já. 3032-6666. Ribeiro. É o minuto preço baixo. Ligando agora, nesse minuto você ganha um descontão. Chega de gordura. Ligue 3032-6666. E para o Baldasso que não gosta de rabanada, eu ofereço a minha receita especial. Massa com salsicha. Eu tá bom, gosto Baldasso? muito de rabanada, só que não é italiano nem aqui, nem na Conchinchina Não, mas Ribeiro Neto rabanada. vai ser o nosso Elano, tá? Eu vou fazer contigo que o Luxemburgo faz com o Elano. Por quê? Meio tempo, tá? Tu entra ali pelos 10 do segundo tempo, tá? Mas eu decido. Tá bom. Ô, Quitolina, o Elano é um reserva de luxo pro Grêmio? Tá bem assim, ele no banco? O Elano, ele... Tu tá dizendo que ele é reserva de lixo. Eu e o mas Luxemburgo. O Elano ficou fora em 2 jogos. E Hoje ele é outros reserva. Hoje ele foi reserva. Não quer dizer que hoje ele seja reserva. O Elano ele foi reserva, voltou a ser titular, depois voltou a ficar no banco e entrar no jogo. Então o Vanderlei está testando, fazendo seus testes, suas avaliações do elenco e fazendo as suas acomodações técnicas para ver se o Grêmio melhora o rendimento, e uma opção foi ele tirar o Elano. Agora, Mas, Quitolina, o problema é que a acomodação feita pelo Luxemburgo não é técnica, é física.
E isso que me chama a atenção. O Elano completou 32 anos na semana passada. Por que que esse jogador, com 32 anos de idade, uma complexão física, ele é magro, ele não consegue jogar meio tempo sequer? Por que que ele está mal fisicamente? Por que que ele é tratado no mesmo time do Zé Roberto, que é um cara que tem quase 40 anos de idade? O Elano tinha que estar jogando 90 minutos todos os jogos. O Baldassi, cada jogador tem suas características. O Elano, ele nunca foi um jogador explosivo que corria o campo. Nem lembro do eu- Santos. eu Não, ele foi um discordo. jogador mais técnico do que jogador da característica do Tá Zé bem, Roberto. mas ele Tu não era pode jogador comparar, mas tu não pode comparar o Elano com o Zé Roberto, a condição física dele. Tá bem, mas ele tem Por 32 Por anos. que não, Quitolina? Porque a característica é diferente. A disponibilidade física do Zé Roberto. O Zé Roberto era lateral, foi pro meio de campo, era centro-médio. Contra o Grêmio em 2000, naquele Campeonato Brasileiro, ele jogava na lateral. 96. Ele tem características diferentes físicas do que o Elano. Mas a ponto de o Elano estar jogando tão pouco tempo como está jogando, não está faltando alguma coisa, não preocupa que o Elano tem que estar... A gente pode até discutir isso que a gente está discutindo agora, mas Características, jogar então. mais tempo do que o Elano está jogando, Se tem tu que for jogar. comparar, se todo jogador de 40 anos tem que correr que nem o Zé Roberto, então todo mundo tinha que jogar até os também, 40. é que o Elano Tu tem tem jogadores 32. que têm as características diferentes de um de outro. Mas ele não teria o Zé que estar Roberto jogando 90 corre minutos? até com 40 anos, por quê? Porque tem uma condição física diferente. Tá, a pergunta diferenciada. então é o seguinte, Quitolina. Não te Não surpreende pode que o Elano- comparar os dois. Não te surpreende que o Elano só tenha condições para jogar a pleno 45 minutos? Isso a gente... É mais um assunto que nós conversamos. Nós colocamos isso em reunião. O porquê disso. O Elano ficou praticamente 20 dias fora com a lesão do joelho. Ele perdeu a parte física também. Então, ele vai ter agora, nós temos a volta aí, 15 dias para recuperar a parte física do Elano, sim. Essa volta, esse tempo aí, a partir de sexta-feira, é um tempo excelente para recuperarmos o Elano fisicamente. Mas ele não concorda com isso, né? Ele deu entrevista para todo mundo para dizer que ele está bem fisicamente. Bom, aí nós temos que... Cada um tem a sua Ele opinião. tem, aquele é o melhor jogador do Grêmio, Quitolina. Esse jogador tem que jogar 90 Elano é um minutos. excelente jogador, Ele tem que jogar. uma qualidade técnica Ele decide. invejável. Certo? Tá. Quitolina- Depois eu tenho uma pergunta. Quitolina, o Grêmio errou ao contratar o Cris? Não acho que errou em contratar o Cris. O Cris é um jogador que ele... Se tu for pegar o passado do Cris, o Cris levantou caneco em praticamente todos os times que jogou. Ele foi multicampeão na Europa. O Cris, ele tem uma condição... fisicamente ele está bem. É um jogador que fisicamente ele não compromete. E nos 2 jogos, o Cris teve 2 erros, que foram as expulsões nos 2 jogos. E que na expulsão contra o Santa Fé, para mim, o Cris era um dos melhores jogadores do Grêmio naquele momento do jogo. E teve a infelicidade daquele lance. Então, é um jogador que está no elenco, não está sendo aproveitado nesse momento, por uma condição que o treinador escolheu, e também por essas dois lances aí, praticamente, que foi infeliz, um lance de futebol. E o Cris está no elenco e o Cris não foi um erro. Ele faz parte do elenco e nós confiamos no futebol do Cris para compor a zaga do Grêmio. Hoje o Cris, no momento que o Cris jogou a partida toda, nem momento o Cris assim dizia, comprometeu, foi culpa do Cris tal gol. Foi culpa do Cris os 2 lances que comprometeram o jogo. o Grêmio da Libertadores. Tá, fiz uma figura maior. Eu não acho isso, até acho que o Cris ainda vai jogar, tá? Mas é que dizer que tu tá ficando experiente mesmo. Tu deu uma enrolada agora e não disse isso. Chico Garcia. Quitolina, O cara disse que eu sou inexperiente. Enrola, e agora enrolando. Chico, vai lá. Quitolina, o torcedor quer saber o que está acontecendo com o centroavante Hernan Barcos. O Barcos é um jogador que o Barcos ele jogou no Grêmio. O jogo do Pelotas, se eu não me engano, foi o melhor jogo do Barcos no Grêmio, lá em Pelotas. Fez gol lá, inclusive. Fez gol e jogou muito. Contra o Fluminense também foi. Contra o Fluminense ele jogou. Acho que foi o último gol dele com a camisa do Grêmio. Detalhe se não me contra o engano. Fluminense tem uma curiosidade que me chamaram a atenção. Ele não treinou naquele jogo, ele teve um problema de ordem pessoal Familiar, familiar lá Isso, no foi Chile. a morte do cunhado dele. É no Chile, não, na Argentina. Não, na Argentina. Eu tinha escutado que tinha sido no Chile, que ele estava lá, o cunhado dele. Bom, mas enfim. E aí chegou direto pro jogo Jogou e fez um partidaço. Não, o Barcos ele não tem, ele fez algumas apresentações que encheram os olhos, essa do Pelotas, essa do Fluminense que citasse, e nas últimas apresentações o Barcos está aquém de quem é o Barcos que a gente contratou, quem a gente pensa ser o Barcos e quem o Barcos mostrou que ele é. Você sabe por quê? Não, eu não sei por quê.
Hoje nós discutimos isso também, porque já foram conversado o Barcos, geralmente um jogador, quando ele cai de rendimento, pode ter um problema familiar, pode ter um problema particular, que isso afeta qualquer profissional em qualquer área. Pode ser de uma escalação equivocada, saindo muito da área também? O Barcos hoje, a característica do Barcos, ele tem uma característica também